Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui. Vou tentar explicar para vocês, vou ver se eu consigo, né, mostrar o que são esses nanomateriais, em especial os nanomateriais de carbono. Bom, igual o professor Marcos falou, a nanociência então é uma área que envolve, né, várias disciplinas, física, química, biologia, engenharia. Então, vou mostrar um pouco para vocês como que cada uma dessas áreas, né, como que elas interagem, né, para formar a nanociência. Bom, daqui a pouco vai começar a funcionar. Se fosse nanotecnologia, estaria funcionando, né? Então, nós temos que... Bom, então, o título da palestra era o que é nanotecnologia e para onde vamos, né? Então vou começar tentando, né, explicando o que é a nanotecnologia. Bom, para a gente começar a entender, vamos definir, né, o que é nano. Tá? Nano, vocês já devem ter ouvido falar, né, várias vezes. Nano é 10 a menos 9, né? O prefixo nano significa 10 a menos 9. Bom, mas o prefixo nano, a origem da palavra vem disso aqui, anão. Tá? Ou seja, é uma coisa realmente muito pequena, né? Então, por exemplo, o nanômetro, né, é 10 a menos 9 metros, nanosegundo, 10 a menos 9 segundos. Então, a definição o prefixo nano em ciência significa isso, 10 a menos 9. Então, nanotecnologia, nanociência, é a ciência que envolve materiais nessa escala de grandeza. Tá? A gente vai estar falando aqui de materiais da ordem de 10 a menos 9 metros de tamanho. Bom, só para ter uma ideia, vamos pegar algumas coisas que a gente conhece bem e colocar na escala nano. Tá, uma coisa que é bem pequenininha aqui, uma formiga. Ela é enorme, 10 milhões de nanômetros. Vamos diminuir esse tamanho aqui. Vamos pegar um ácaro, 200 mil, está muito grande ainda. Vamos pegar um fio de cabelo, 50 mil nanômetros, gigantesco, enorme, tá? Que é o diâmetro do fio de cabelo. Vamos pegar uma célula, um glóbulo vermelho, 2 mil nanômetros, né? Ainda está grande, vamos diminuir mais. A luz visível, o comprimento de onda dela, tá? Vocês sabem o que é comprimento de onda? Sabem, né? É a distância entre duas cristas ou dois vales numa onda. O comprimento de onda da luz visível está dessa ordem, de 700 a 400 nanômetros. Para você enxergar alguma coisa com luz visível, né, quando você olha, por exemplo, no microscópio, o limite do microscópio óptico é o tamanho do comprimento de onda da luz visível. Então você não consegue enxergar nada que seja em um microscópio óptico que seja menor do que isso. E a luz visível está aqui, de 700 a 400. Então a gente está numa escala que é muito menor ainda do que o comprimento de onda da luz visível. Então vamos descer mais. A nossa ordem de grandeza é isso aqui, é mais ou menos o tamanho de uma molécula de DNA, por exemplo. Tem de 2 a 12 nanômetros. Tá? A gente pegar, por exemplo, um átomo de silício tem 0,2 nanômetros. Então, no fundo, a gente está trabalhando a gente vai falar de coisas cujo tamanho é o tamanho de pouquíssimos átomos, da ordem de dezenas de átomos alinhados. Tá certo? Então vão ser sistemas desse tamanho, da ordem de dezenas de átomos. Bom, e nós vamos ver o seguinte, que as propriedades, a física principalmente, né, as propriedades físicas desses materiais, são completamente modificadas quando você trabalha numa escala desse tamanho. Bom, só para ter mais uma ideia assim, de noção de escala, a relação entre o tamanho da Terra e o tamanho de uma bola de futebol é a mesma relação entre o tamanho de uma bola de futebol e uma molécula daquela que está ali, o fluoreno. Tá? Essa molécula que está aqui. Tá bom? Então a gente está trabalhando com coisas cuja relação, uma molécula cuja relação para a bola de futebol é a mesma que a da bola de futebol está para a Terra. Então deu para ter uma ideia de tamanho, né, de ordem de grandeza, né, da escala de tamanho que a gente está falando aqui. Beleza, então vamos definir, tá? Continuando a nossa definição, nossa pergunta inicial, né, o que é nanotecnologia? Bom, então para definir nanotecnologia, primeiro vamos definir o que são os nanomateriais. Né? Então, são materiais que possuem ordens, né, estruturais, né, tamanhos dessa ordem de um nanômetro. Mas não basta só isso.
quando você está na escala de 1 nanômetro, o importante é exatamente que quando você está nessa escala, as propriedades físicas do material passam a estar relacionadas a esse tamanho do material, a essa escala. Beleza? Então a gente fala que o controle, né, e a manipulação, o estudo, controle e manipulação dos fenômenos nessa escala, a gente chama de nanociência. E a tecnologia desenvolvida a partir da nanociência, né, a partir dos nanomateriais, é a nanotecnologia. Então, mais ou menos, a gente conseguiu, né, definir o que é. Vamos ver um pouquinho de história. Né? Quando que essa história de nano começou? Lá em 1959, um físico super famoso, Richard Feynman, né, vencedor de prêmio Nobel e tudo, um dos grandes físicos aí do século XX, ele postulou isso aqui. Ele falou que os princípios da física não falam nada contra a possibilidade de você manipular a matéria em escala nanométrica, em escala de átomo por átomo. Né? Só falou que nunca tinha sido conseguido até então, porque nós somos grandes demais. Basicamente, você não tinha uma ferramenta para manipular átomo por átomo. Mas a física, a natureza, não te proíbe que isso seja feito. Então, naquela época, eu já postulava isso. E depois, em 1981, né, essa turma aqui, eles desenvolveram o primeiro microscópio de varredura, que foi o primeiro dispositivo, a primeira ferramenta, onde você realmente consegue enxergar átomos e manipular átomos. Tá bom? Então, a partir daí, a gente pode dizer que começou a ser desenvolvida a nanotecnologia, né? A nanociência. Tá, em 89, a turma da IBM conseguiu escrever a palavra IBM com 35 átomos de xenônio. Em 91, surgiram os nanotubos de carbono. Já em 98, já surgiu o primeiro transistor à base de nanotubos de carbono. Tá bom? Então a coisa evoluiu bem rápido, desde 1980 até agora está evoluindo bem rápido. Tá, então aqui a foto lá do Feynman, olhando o primeiro motor minúsculo do mundo, né? Não era tão minúsculo assim, era 1,64 avos de polegada. Um motorzinho como esse. Bom, só para ter uma ideia dessa redução em escala de tamanho e como que isso é importante para nós, esse aqui é um dos primeiros computadores da IBM. Ocupava uma sala inteira. Ocupava uma sala inteira. E tinha capacidade de armazenamento de 5 megabytes. A gente não consegue nem imaginar, né? Um computador inteiro armazenando 5 megabytes. E custava 50 mil dólares. Nos anos 2000, os discos rígidos passaram a ter esse tamanho aqui, basicamente o tamanho de uma moeda, com capacidade de armazenar 1 gigabyte. Hoje em dia, a gente pega um pendrive desse tamanhozinho aqui, a gente armazena 64 GB. Você pega um HD desse tamanhozinho que armazena 1 tera. Né? Então, tudo isso está relacionado a essa redução na escala de tamanho. Beleza? Então é importantíssimo para nós. Para o desenvolvimento tecnológico, essa redução na escala de tamanho é importantíssimo. E tem sido importantíssimo. Tá bom, então voltando lá em 1981, eu falei, né, que essa turma aqui desenvolveu o primeiro microscópio de varredura. Como é que funciona o microscópio de varredura? Né? O que é esse microscópio de varredura? Varredura por tunelamento, que a gente fala. Basicamente, o microscópio dele, na verdade, não é um microscópio. Não é um microscópio igual a gente está acostumado, você jogar luz e enxergar. Igual eu falei, se você jogar luz, seu limite de resolução é o tamanho do comprimento de onda. Então, você precisa de alguma coisa que tem uma resolução menor. Então, eles pegam uma ponta muito fininha, tá? Uma agulha muito fina, a pontinha são poucos átomos de tamanho, e vai passando essa agulha em cima da superfície. Tá? Varrendo a agulha em cima da superfície. O F ali é uma superfície. E mede uma corrente elétrica entre a superfície e a agulha. O que vai acontecer? Quando essa agulha encontra um átomo, tá certo? Encontra uma região que tem uma região mais alta na topografia, a corrente aqui vai aumentar. E numa região mais baixa, a corrente diminui. Se você faz uma imagem a partir da corrente, você vê isso aqui, ó, onde cada morrinho desse aqui, no fundo, é um átomo. Tá? Então, você consegue varrer a superfície e formar uma imagem tipo essa. Então, cada morrinho desse aqui é a nuvem eletrônica de um átomo. Né? Vocês lembram que o átomo, você tem o núcleo positivo e a nuvem eletrônica, né, os elétrons em torno do núcleo.
Então a nuvem eletrônica é isso aqui, ó. Você consegue enxergar a nuvem eletrônica. Tá bom? Então esse é o famoso microscópio de varredura e é o nascimento aí da nanociência. Tá, só exemplos aqui no mundo real, né? Alguns microscópios de varredura, algumas coisas que a gente consegue fazer com microscópio de varredura. Né? Por exemplo, um quadro do Picasso com 5 microns de tamanho. Tá? Você consegue fazer desenhos com o microscópio de varredura. A gente está no nível que a gente está hoje, chega a esse ponto. Aqui é aquele famoso experimento que eu falei, né, que o pessoal da IBM conseguiu escrever a palavra IBM usando átomos de xenônio. Hoje em dia, você consegue escrever textos com átomos. Você consegue colocar todo o conteúdo de uma enciclopédia na cabeça de um alfinete. Tá? Você consegue resolução, precisão tão alta, né? Então você consegue reduzir tanto o tamanho, você consegue escrever uma enciclopédia toda simplesmente com átomos. Então você põe todo o conteúdo na cabeça de um alfinete. Difícil é ler depois, mas tudo bem, mas você consegue colocar. Um outro instrumento super importante é esse aqui, ó, o microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico, diferente do microscópio, o sistema, a ideia de funcionamento é parecida, tá? É muito parecida. Ele usa o comprimento de onda. Só que, ao invés de usar o comprimento de onda da luz, ele está relacionado com o comprimento de onda dos elétrons. Tá? Então, o elétron, para nós, nesse sistema aqui, e vocês vão aprender mais para frente na vida, que o elétron, na verdade, pode ser descrito como sendo uma onda. Tá? Então, o elétron tem um comprimento de onda associado. E esse comprimento de onda associado ao elétron é da ordem de 10 a menos 10 metros, ou seja, 0,1 nanômetro. Então, com esse comprimento de onda do elétron, você tem resolução suficiente para fazer uma imagem eletrônica. Tá? Então, por exemplo, isso aqui são feixes de nanotubos de carbono. Eu vou falar daqui a pouco o que são os nanotubos de carbono. Então, esse é um outro instrumento importante para nós, né, para a gente fazer nanociência experimentalmente. Beleza? Então, esse comecinho aí foi para falar da ferramenta. Tá bom? Então, eu falei o que é nanociência. Falei um pouquinho quais ferramentas a gente precisa, né, para trabalhar com nanociência. Vamos entrar um pouquinho agora na física mesmo. Tá? Vamos entrar lá na física dos nanomateriais. Então, como eu falei, um nanomaterial ele tem dimensões nanométricas, né, tem dimensões muito pequenas, e as propriedades físicas dele são alteradas pelo tamanho da dimensão. Então a gente fala, né, a gente define a física de nanomateriais como sendo o estudo dessas propriedades físicas, né, que são associadas com alterações nas propriedades devido à diminuição do tamanho. Então, reduzindo, né, o tamanho de um material, você confinando o material até a escala nanométrica, você muda propriedades ópticas, elétricas, mecânicas, magnéticas, térmicas, tudo aquilo que vocês aprendem nos cursos de física de vocês, né, no ensino médio. Então, todas aquelas propriedades a gente consegue alterar, simplesmente reduzindo a escala de tamanho. Tá? Então, basicamente, dois conceitos importantíssimos para a física de nanomateriais. É esse primeiro aqui chamado confinamento quântico e um outro chamado aumento da área específica. Vamos discutir o que são essas duas coisas. Tá? Então, vou falar um pouquinho agora, muito pouco, de física quântica. Não se assustem. Bom, confinamento quântico, né, esse nome quântico vem de quando você confina o movimento dos elétrons de maneira a quantizar a energia, quantizar algumas características físicas do elétron. Então, se a gente confina o elétron, basicamente o elétron é uma onda. Né? Igual eu falei, o elétron é uma onda. Imagina uma onda numa corda. Por exemplo, mais fácil de vocês entenderem física quântica é pensar na física clássica. Né? Imagina uma corda. Todo mundo já aprendeu ondas, né? Você pega uma corda e põe uma corda para oscilar, o que acontece? Você começa a oscilar a corda aqui e vai formar uma onda aqui na corda. Tá certo? Se eu começo a oscilar essa corda aqui mais rápido, eu estou mudando a frequência dessa onda. Então, eu estou mudando o comprimento de onda dessa onda que está aqui. Então, eu posso oscilar uma corda que está aqui, eu posso oscilar do jeito que eu quiser. E formar uma onda com qualquer comprimento de onda.
Agora, eu vou pegar essa corda e prender. Vou prender as duas extremidades da corda. Quando eu prendo as duas extremidades da corda, a frequência com que essa corda vai vibrar, ela vai ficar muito bem definida. Ela não vai vibrar em qualquer frequência. É um violão, todo mundo conhece um violão, né? A gente deve até tocar violão. Qualquer instrumento de corda. Então, basicamente, quando você confina a corda vai vibrar numa única frequência, né? Então, no caso do violão, aquela corda vai vibrar gerando uma nota bem definida. Um som bem definido, uma frequência bem definida. Tá certo? Isso com qualquer onda. Então, você pegou uma onda na corda e prendeu a corda, a gente fala que você quantizou as frequências. Então, ela só vai vibrar em frequências muito bem definidas. E com qualquer onda acontece isso, né? Mesmo com o elétron. Então, se você prende o elétron, se você confina o elétron, ele passa a vibrar, né? A onda que representa esse elétron, ela vai oscilar em frequências muito bem definidas. Né? Então, você tem, por exemplo, aqui eu vou ter o exemplo da onda na corda, onde a gente tem um modo fundamental e tem os harmônicos. Primeiro harmônico, segundo harmônico, que são as frequências permitidas, né? Que essa corda pode vibrar. Né? No caso, por exemplo, vamos pegar no caso de música, né? Você tem um violão, uma corda aqui que gera uma nota Dó. Essa corda só vai poder gerar o Dó. É o Dó, que a gente chama de Dó uma oitava acima, né? Que é o Dó mais alto, e por aí vai. Então, ela só pode vibrar naquela frequência, ou naquele conjunto de frequências que vai dar essa nota. E com o elétron acontece a mesma coisa. Então, o confinamento quântico, ele leva à quantização, né? dos comprimentos de onda do elétron. Se você quantizou o comprimento de onda do elétron, né, consequentemente, você quantizou a energia do elétron. A energia está associada ao comprimento de onda, ou com frequência. Né, a energia é diretamente proporcional à frequência. Então, se você quantizou as frequências, você quantizou a energia. Então, os seus nanomateriais passam a ter as propriedades que são definidas por essa quantização da energia, por esses elétrons confinados. Tá bom? Então, essa é a ideia da física quântica. Beleza? Você criar confinamentos, né, condições de contorno, onde a gente vai ter energias muito bem definidas. E a outra característica importante, esse aumento da área específica. Tá? Pus um exemplo aqui que fica bem fácil de a gente entender. Imagina um cubo, vamos pegar um cubo, né, macroscópico, né, um cubo macroscópico, um cubo desse aqui, ó. Vamos pegar esse cubo aqui. Vamos contar quantos átomos tem nesse cubo aqui. Cada lado desse cubo vai ter, no mínimo, da ordem de 10 a 21 átomos. No mínimo. Vocês lembram que o número de Avogadro é 10 a 23, né? Então, em 1 mol, você tem 10 a 23. Então, você vai ter dessa ordem, 10 a 21, 10 a 22. Tá certo? Vai ter esse tanto de átomo aqui em cada lado daqui do cubo. Se a gente calcula o volume do cubo, a gente está multiplicando os 3 lados. Tá certo? Na verdade, eu errei aqui, é 17 por lado, né? Então, no total, a gente tem essa ordem aí de 10 a 21. Nesse cubo aqui, com 10 a 21 átomos, num cubo como esse, a gente tem da ordem de 0,0006% dos átomos na superfície. Ou seja, a grande maioria dos átomos vai estar no interior do cubo. Então, pouquíssimos átomos vão estar na superfície. Tá? Vai estar quase tudo no interior. Se eu pego agora um cubo, né? Se eu pego um cubo agora, nanométrico, com apenas 1000 átomos em cada lado. Peguei um cubo com apenas 1000 átomos de cada lado. 10 átomos de cada lado, 1000 átomos no total. Um tubo com 10 átomos de lado, ou seja, um tubo de um nanômetro. Um cubo de um nanômetro. Nesse cubo, quase metade dos átomos estão na superfície. Tá? Enquanto no outro caso lá, apenas 0,00006% estavam na superfície. Por que é tão interessante assim, tão relevante assim os átomos que estão na superfície? Ora, eu tenho esse cubo aqui, tá certo? Eu quero fazer um experimento com esse cubo. Quero fazer uma reação química, por exemplo. Eu vou fazer esse cubo interagir com o outro. Quais átomos que vão interagir? Os que estão na superfície. Os que estão lá dentro do cubo não vão interagir. Quem interage é quem está na superfície. Tá certo? Se eu faço um experimento, né, eu quero fazer uma imagem daqui desse cubo.
eu vou jogar a luz vai refletir, eu vou estar vendo a superfície do cubo. Tá certo? Então, basicamente, as propriedades, principalmente físico-químicas, estão associadas aos átomos que estão na superfície. E os átomos que você consegue modificar, que você consegue manipular, que você tem acesso no material, são os que estão na superfície. Então, no material macroscópico, a gente tem acesso a pouquíssimos átomos. Então, se a gente fizer a modificação nesses átomos, essa modificação nesses átomos da superfície não vai mudar em nada na propriedade física do material como um todo, tá? Porque são muito poucos. Agora, eu pego um sistema como esse, onde metade dos átomos estão na superfície, se eu faço qualquer modificação na superfície, essa modificação vai causar uma modificação total nas propriedades físicas do material. Porque eu estou mudando metade dos átomos desse material. Tá certo? Então, essa é uma característica importante dos nanomateriais. Beleza? Então tá. Então isso aí causa alteração na estrutura cristalina, modificação de propriedades físicas e aumento, isso que é importantíssimo para aplicações, aumento da interação do material com a vizinhança. Tá? Esse material ele é mais reativo, você consegue fazer reações químicas mais facilmente, você aumenta a possibilidade de ele interagir com todo o meio que está em volta dele, com qualquer outro material que seja em volta. Bom, só alguns exemplos aqui desse confinamento quântico. Aqui é uma brincadeira que a turma fez em 93, a gente chama de curral quântico. Basicamente, foram colocados vários átomos, né, de forma a formar um curralzinho mesmo. Quando você forma esse curralzinho, claramente você vê uma oscilação aqui dentro, né? Então, a princípio, os elétrons do material que podiam vibrar em qualquer frequência, a hora que você confinou, você fez esse curralzinho aqui, que prendeu os elétrons aqui no meio, você confinou o movimento dos elétrons. Então, eles começam a oscilar com uma frequência bem definida. Você forma aquela onda estacionária aqui, igualzinho na corda. Tá? Uma outra coisa super legal. Você consegue mudar a cor do material simplesmente mudando o tamanho. Por exemplo, a gente está todo mundo acha que o ouro é amarelo, né? O ouro é dourado. Dourado se for macroscópico. Partículas de ouro nanométricas vão ser coloridas. Por quê? Mudando o tamanho, você muda a cor. Tá? Então, mudando o tamanho aqui da nanopartícula de ouro, você consegue mudar a cor da nanopartícula. Então, a cor do material também você consegue modificar, simplesmente mudando o tamanho. Por quê? Mudando o tamanho, você mudou a propriedade eletrônica. Mudando a propriedade eletrônica, você muda a propriedade óptica. Né? Por que o material de uma certa cor? Por que o material é azul? Porque a luz vai bater nele e vai refletir azul. As outras vão ser absorvidas. Se você muda as propriedades eletrônicas, você muda a energia da luz que está sendo absorvida. Então, você vai mudar a energia da luz que está sendo refletida. Tá? Então, você consegue mudar a cor do material. Né? Outra coisa super legal, você consegue pegar um material, por exemplo, que é um semimetal, né, o bismuto. Peguei o exemplo aqui do bismuto. Ele é um semimetal. Só que quando você cria um nanofio de bismuto, você fez um fio de dimensão nanométrica, você consegue fazer uma transição de semimetal para semicondutor. Você faz um material que é condutor deixar de conduzir, passar a ser um semicondutor. Tá? Então você consegue mudar as propriedades eletrônicas do material simplesmente mudando o tamanho. É o mesmo material, bismuto, só que aqui agora é um nanofio de 4 nanômetros, de 100 nanômetros. Beleza? Então, só mudando o tamanho, você consegue fazer isso. Por exemplo, transição metal-isolante. Transforma o metal no isolante. Tá? Você muda a propriedade de condução do material. Beleza, então falei um pouquinho do que é o nanomaterial. Vamos falar agora como fazer um nanomaterial. Tá? Então, definimos o nanomaterial, né? Falei um pouquinho da física e dos nanomateriais. Então, agora vamos ver como fabricar, como fazer um nanomaterial. Então, basicamente, nós temos dois métodos. A gente chama de método top-down, de cima para baixo. É você partir de uma estrutura grande e fazer uma estrutura pequena. E tem um outro método que a gente chama de bottom-up, de baixo para cima. É você partir de uma estrutura pequena e fazer uma estrutura grande. Tá? Então, o primeiro método, comparando aqui, seria como se fosse um escultor. Pegou uma pedra e transformou a pedra aqui numa escultura. O outro método é tipo você pegar um Lego. Pega um monte de Lego e começa a montar. Aí você vai montar a sua estrutura a partir de unidades menores. Então, vou falar um pouquinho do primeiro. Tá? O primeiro método, um método mais conhecido desse, mais usado, que é usado para fazer processador de computador,
todos os dispositivos eletrônicos, a gente conhece, basicamente é isso aqui, a gente chama de litografia ótica. Tá? Basicamente, você pegar um material semicondutor, você desenha um circuito elétrico em cima de uma máscara, é tipo um silk screen. Vocês conhecem silk screen? Você faz o desenho, põe numa tela, passa a tinta e o desenho fica lá na sua camisa, por exemplo. Tá? Então você consegue transferir o desenho de uma tela para alguma outra superfície. É exatamente isso. Só que você faz aqui em escala microscópica. Né? Você faz um desenho aqui na sua tela, de um circuito elétrico, joga um feixe de luz ultravioleta e focaliza isso aqui no seu substrato de silício. Então você imprimiu esse circuito aqui no silício. Então você tem seu dispositivo, um circuitozinho desse aqui tem uma infinidade enorme de transistores. Tá? Então você imprimiu esses transistores no seu substrato de silício. Então ali você conseguiu construir seu dispositivo. E como você foca, né, com uma lente, essa máscara aqui, que é enorme, quando você focou, ela vai ficar da ordem de grandeza aí do comprimento de onda da luz. Vai ficar nanométrica, microscópica, né? Então esse é o método mais conhecido aí, mais usado para se fazer litografia, para se fazer circuitos, né? Circuitos pequenos aí, microcircuitos. Tá? O circuito está no seu computador, está no seu celular, tudo é feito desse jeito. Tá? Uns outros métodos mais sofisticados é esse aqui. É a mesma ideia da litografia, só que ao invés de usar um feixe de luz, você usa um feixe de elétrons. Tá? De novo, você simplesmente cai na questão da resolução. O feixe de luz, o comprimento de onda, está da ordem de 10 a menos 7, enquanto o feixe de elétrons, o comprimento de onda está da ordem de 10 a menos 10. Então você consegue reduzir 3 ordens de grandeza. Consegue reduzir 1000 vezes o tamanho do seu circuito usando um feixe eletrônico. Ao invés de usar um feixe de luz, usa um feixe eletrônico. Tá? Por exemplo, aqui é a brincadeira lá da turma lá da UFMG. O UFMG é escrito aqui com feixe de elétrons. Tá? Isso aqui tem, essa barrinha aqui tem um micrômetro. Né? Por exemplo, aqui já são métodos mais sofisticados. Então, por exemplo, um circuito feito com litografia por feixe de elétrons. Se a gente ampliar, a gente consegue ver que a gente tem resolução muito melhor do que meio micrômetro. Tá? Resolução muito melhor que meio micrômetro. Então a gente consegue realmente fazer desenhos de circuitos, né, microscópicos. Então os dispositivos eletrônicos mais modernos já começam a ser feitos dessa forma. Ao invés de usar a litografia ótica, usar o feixe de elétrons. Tá? Litografia eletrônica.